Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, já estamos na questão 500 e lá vai pedrada, né? Já faz 1 ano e pouco, né, que nós estamos nesse estudo, mas todos são sempre muito bem-vindos. O nosso compromisso aqui é de passar para vocês exclusivamente o que está na doutrina espírita, tentando ao máximo, eu me policio bastante, de não colocar minha opinião pessoal, porque o Espiritismo é uma fé raciocinada. A gente passa para vocês o que a espiritualidade superior falou e Kardec organizou, e a conclusão tem que ser de cada um de nós, tá ok? Fiquem à vontade para perguntar, para interromper, para participar, tá? Não há problema. Esse estudo aqui é um bate-papo, como eu disse para alguns, isso aqui já virou uma família, não é nem uma sala de aula, né? A gente já estamos aí bem intimizados, tá bom? Então, a quem está chegando hoje, sejam muito bem-vindos, podem continuar a vir nas segundas-feiras. E a nossa casa aqui, como é uma casa de Cristo, porque o Espiritismo é cristão, nós acreditamos no Mestre Jesus, né? Então, todos são muito bem-vindos e a presença é sempre muito bem-vinda e muito boa. Tá ok? Vamos iniciar então? Então vamos lá, pessoal. Qual é o objetivo do Espiritismo? O Espiritismo tem por missão fundamental entre os homens a reforma interior de cada um. Tá ok? A reforma interior de cada um. Nós sempre dizemos, ainda hoje eu estava vendo um pouquinho do Livro dos Médiuns, que eu tenho 20 anos de Espiritismo. Você estuda, você conhece o Espiritismo? Conheço. Mas você se modificou interiormente? Não. Então não valeu nada os seus 20 anos. Eu tenho 50 anos de religião católica. Você faz maledicência, fala mal dos outros, você fica olhando para a mulher dos outros na igreja, então não resolve nada. Então, gente, o Espiritismo vem nos dizer que o que importa para a gente é a nossa reforma interior, a nossa melhora interior. Nós precisamos nos modificar. Como? Aprendendo como é que funciona o plano espiritual, aprendendo o Evangelho de Jesus. Gente, o que é o Evangelho? É boa nova. A tradução de Evangelho é boa nova. Jesus veio trazer uma facilitação das leis antigas. Ele veio mostrar para a gente e falou: você quer ser feliz? Você está com muito problema? A tua casa está um inferno? Experimenta fazer isso aqui para ver se não melhora. É isso que Jesus fala no Evangelho. Simplesmente isso. E a doutrina vem reafirmar tudo isso. Tá bom? Fornecendo explicações ao porquê dos destinos. Por que as coisas acontecem na nossa vida, né? Cuidado com essa palavra destinos, né? Aqui ela está num sentido mais genérico. Nós já estudamos aqui que ninguém é destinado a nada. Nós temos projetos de vida que podemos melhorar e podemos piorar no andamento da nossa encarnação. Mas nada, a única fatalidade que a espiritualidade nos fala, a única coisa que não tem saída, chama-se desencarnação, ou vulgarmente conhecido por nós como morte. A única coisa pré-determinada a cada um de nós é a morte. E mesmo assim, como nós temos o livre-arbítrio, a gente ainda pode fazer a besteira de antecipar a nossa morte, né? Aqui eu queria abrir um parênteses. A gente tem um panfleto interessante que a União das Sociedades Espíritas trouxe para nós, falando sobre suicídio. Deem uma lida naquilo, né? É baseado num livro de uma grande médium brasileira chamada Dona Ivone Pereira, uma grande médium, do mesmo nível do Chico, do mesmo nível de Divaldo Pereira Franco, de Raul Teixeira, de tantos outros. E ela é uma médium que se especializou no socorro a espíritos suicidas. E ela psicografou então um livro chamado Diário de um Suicida. Vale a pena dar uma lidinha. Quem quiser ter um panfleto, acho que deve estar ali na nossa pequena estante. É coisa rápida, em meia hora você dá uma lidinha, tá bom? Então, fornecendo explicações ao porquê dos destinos, razão pela qual muitos conceitos usuais são por quem? Pela doutrina espírita, restaurados ou corrigidos.
para que se faça luz nas consciências e consolo nos corações. Então esse é o objetivo da nossa doutrina, da doutrina espírita. Tá ok? E a nossa segunda reflexão de hoje vale para todos os espíritas antigos, especialmente os nossos médiuns, né? Lá no livro dos médiuns, na segunda parte, capítulo 29, que fala das reuniões das sociedades espíritas. Olha só o que é que o espírito de verdade, o que é que a espiritualidade superior nos conta. Os grupos recém-criados, os grupos espíritas, né, que ele está falando dos grupos espíritas, se veem às vezes tolhidos, privados, em seus trabalhos, pela falta de médiuns. Ok? Estes, não há negar, são um dos elementos essenciais das reuniões espíritas, mas não constituem elemento indispensável. E fora erro acreditar-se que sem eles nada se pode fazer. Então, muita gente dentro da doutrina espírita acha que o espiritismo é exclusivamente a mediunidade e que sem médium não tem casa espírita, né? Todas as casas, em razão da pandemia, e eu acredito que também por uma providência da espiritualidade, sofreu um reset, vamos dizer na nossa linguagem. Muitos médiuns se afastaram, muitos médiuns não retornaram, e olha isso aqui. A espiritualidade retornou com a gente depois do pós-pandemia, insistindo muito no estudo, no conhecimento, no preparo, né? Porque, gente, a mediunidade, como o espiritismo, é mais ou menos igual pilotar avião. Vamos uma coisa mais simples, é igual pilotar carro. Se eu pegar, mesmo quem não pilota aqui, sentar num carro, numa área rural e mostrar, ele vai sair operando, não vai? Ele vai andar com o carro, não vai? Vai. Tá. Ele conhece lei de trânsito? Ele tem condição de pegar uma autoestrada? Ele tem habilitação? A mediunidade é igual, né? É exatamente igual. Então ela precisa ser instruída. A gente precisa entender como é que funciona isso, tá? Sem dúvida, os que se reúnem apenas com o fim de realizar experimentações, a nossa casa não vai mais ter estudo, nós só vamos fazer trabalho mediúnico. Não podem, sem médios, fazer mais do que façam músicos num concerto sem instrumentos. Então, para quem só quer o fenômeno, para quem só quer atividade mediúnica, você tem que ter médio. Agora, imagina se essa casa perdesse todos os médios e ela fechasse. Olha para o seu lado. Isso que nós estamos fazendo aqui, a presença de vocês, é caridade. É estudo, é evolução. Todo mundo que veio aqui essa noite está dando mais um passinho em direção à luz. E se a casa tivesse fechada porque ela não tem médium? Então, Kardec, hein, pessoal? Tem muito médium que fica bravo quando a gente fala isso, né? Acresce, olha que interessante, que os grupos possuidores de médiums estão sujeitos, de um momento para o outro, a ficar sem eles. E seria de lamentar que julgassem só lhes caber, nesse caso, dissolverem-se. E aí, o Espírito de Verdade conclui: os próprios espíritos costumam, de tempos a tempos, levá-los a essa situação. Fazer o quê? Com que os médiuns se afastem. Com que objetivo? A fim de lhes ensinarem a prescindir dos médiuns, para as casas entenderem que não existe só o trabalho fenomênico, só o trabalho mediúnico. Tá ok? Então isso está lá na doutrina, é pouco conhecido, por isso que a gente trouxe como reflexão. E quando a gente fala isso, tem muita gente que se ofende, hein? Mas é Kardec, é Espírito de Verdade que está falando. Beleza? Dúvidas? Porque é assim, né? Para quem não conhece o Espiritismo, a maioria de nós vem de uma formação católica. Acho que 90% de nós. Depois a gente acaba indo para as outras religiões, né?
Mas a gente, desde que a gente começa a aprender sobre religião, a gente vê, a gente é formado lá a ter uma hierarquia, né? Então a gente chega no Espiritismo e acha que o padre do Espiritismo é o médium. E não é, porque no Espiritismo não tem padre. Hoje é o Paulo que está falando, amanhã pode ser o Ângelo, pode ser a Ravena. Nós não temos isso. Né? Nós não temos uma estrutura religiosa, nós não temos ritualística. Né? Todo o trabalho espírita é uma oração, uma leitura do Evangelho e a espiritualidade presente. É simples assim. Não tem que ter roupa. Eu tenho que ir de roupa branca. Não. Tá? Então, é assim que a gente funciona, que o Espiritismo funciona. Legal? Então, agora vamos voltar para o nosso capítulo 9. Nós estamos lá no Livro dos Espíritos, falando sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Como é que os espíritos agem aqui na matéria, né? A gente já viu vários quesitos, né? Estamos aqui falando dos anjos da guarda, né? Então, nós estamos aqui nos anjos guardiães, falando sobre espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Para quem perdeu, só um rapidinho. Todos nós, desde que reencarnamos, desde que nascemos, temos um espírito protetor, tá? Todos nós temos. O meu deve estar de férias, deve estar dormindo. Não, você tem, ele está aí do lado, é você que não dá atenção para ele. Tá? Muita gente fala isso, né? Fala, acho que o meu anjo da guarda deu uma cochilada e eu dormi, rodei do carro e saí fora da estrada. Fala, pode ter certeza que o anjo da guarda estava com os olhos assim, ó, que ele estava do seu ladinho, né? Mas tem influências que eles não podem realizar. Então estamos lá na questão 506. E aí o Allan Kardec, né? Que é o Hippolyte Léon Denisard Rivail, um professor francês renomado, cientista, né? Que organizou, não foi ele que escreveu a doutrina espírita, pessoal. Né? Quem escreveu o Espiritismo? Kardec. Não. Kardec ele reuniu a informação dos espíritos com uma metodologia científica perfeita e ele codificou. O que ele fez? Ele botou tudo isso organizado em livros, explicando, né, como a gente está vendo aqui, né, capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E o que a gente está lidando aqui? Com as perguntas que ele fez e que foram respondidas por vários médiuns em vários locais diferentes. Né? Então, só para vocês entenderem. Vamos supor que eu não estive aqui hoje na reunião, não pude dar a aula, e aí eu viro para o Ângelo e falo, Ângelo, como é que foi lá? O Ângelo fala assim, é assim, assado. Eu falo, nossa, que estranho, né? Patrícia, como é que foi? Nossa, estava assim de gente. Beta, como é que foi? Paulo, foi muito bom, o palestrante falou muito bem. Divino, como é que foi? Falou, não, estava muito bom. Qual a conclusão que eu chego? Que estava muito bom, que foi uma visão isolada. Ele fez isso com os médiuns. Então, o que ele fazia? Ele fazia uma pergunta e remetia por carta essa pergunta a médiuns esparramados pela Europa toda e inclusive na América, nos Estados Unidos. E quando essas cartas retornavam, qual era o raciocínio dele? Bom, se realmente é a espiritualidade que está me respondendo, a resposta tem que ser igual. Então, o que nós temos no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, é a coletânea, é o trabalho científico dessas respostas coletadas como igual. E depois que Kardec fez isso, ele uma vez por mês conversava com o espírito dito espírito de verdade, que lhe corrigia uma ou outra coisa. Ok? Então é assim que foi feito esse trabalho. No livro não foi simplesmente Kardec sentou, vou escrever a doutrina espírita. Vou fazer umas perguntas na minha cabeça, umas respostas do jeito que eu acho e está montada a doutrina espírita. Não foi assim, tá bom? Então Kardec pergunta lá, né, para o espírito de verdade. Quando estivermos na vida espiritual, nós vamos reconhecer o nosso espírito protetor? Quando eu desencarnar, eu vou conhecer o meu espírito protetor? Sim,
Vai. Porque frequentemente você já o conheceu antes de reencarnar. Gente, a coisa funciona assim. A gente já disse, né? Nós como espíritas temos alguns princípios básicos. Nós acreditamos em reencarnação. O que é a reencarnação? Somos todos espíritos imortais, criados por Deus individualmente. Não existe outro igual a você no universo. Olha o capricho de Deus. Profundamente amados pelo Pai. E como diz o Espírito de Verdade, fomos todos criados simples e ignorantes. Ignorantes não é no sentido de ser grosseiro, é de não saber nada. E por várias leis divinas do universo, nós, através do trabalho, do progresso, da oração, fomos aprendendo e fomos escolhendo o nosso caminho. Ok? Então é isso que nós temos como base da nossa doutrina. Nesse espírito imortal, olha, eu vou contar um segredo para vocês aqui. Ninguém aqui vai morrer. Nunca. Nunca. Somos imortais. O que nós vamos fazer é trocar a roupa. Então nós vivemos muitas vidas, muitas encarnações, vivemos para a carne, em vários planetas, cada um deles num grau diferente. Então hoje nós estamos aqui na Terra, que é um planeta de provas e expiações, o corpo é pesado, a gente cansa, tem sono, tem fome. Por quê? Porque é um planeta de provas e expiações. Vamos evoluir, vamos progredir e vamos para planetas mais felizes, onde nós vamos encarnar em corpos muito mais sutis, muito mais leves, com outras capacidades. Tá? Então é nisso que nós acreditamos. E nesse vai e vem de estar lá e estar cá, em toda encarnação, em especial nesses planetas mais difíceis, como o nosso, de provas e expiação, nós recebemos um mentor. E tudo isso, pessoal, é tratado antes da nossa encarnação. Tudo isso. Né? Então nós conhecemos sim o nosso mentor, nós conhecemos sim a nossa família espiritual, né? Aqueles que já perderam entes queridos, encontram-se sim durante o sono com seus entes queridos, mas eu não lembro, Paulo. A gente não lembra porque a gente não está pronto para lembrar. A lembrança para a gente não seria produtiva, não seria progresso. Ok? É só por causa disso. Então, funciona assim. Por isso que ele está falando que frequentemente a gente conhece o nosso espírito protetor antes de encarnados. Aí ele pergunta se esses espíritos protetores pertencem todos à classe dos espíritos superiores. Opa, fala, Thaís. Paulo, o espírito protetor, cada encarnação que a gente tem troca ou ele é o mesmo todo? Pode trocar e pode ser o mesmo. A gente vai ter um pouquinho mais para frente, tem algumas explicações sobre isso, mas pode trocar, mas pode ser o mesmo. A gente pode ser acompanhado por várias encarnações, né? Porque é assim, quando a gente está lá no plano espírita, é difícil a gente explicar isso para nós que estamos aqui na matéria. Hoje a gente tem essa concepção de pai, de mãe, de filho, de irmão. Mas no plano espiritual, esse amor é um amor fraterno global. O amor que você sente pela sua mãe, hoje aqui na Terra, você vai sentir pelo seu irmão espiritual lá. Então nós temos verdadeiras famílias espirituais muito grandes. Como é que elas se agrupam? Como é que elas se escolhem? Pela sintonia. A lei da sintonia, que a gente falou tanto. Qual o nível que a gente está de evolução? Como é que a gente pensa bem, a gente só pensa coisa boa, pensa um pouquinho de coisa ruim. Então a gente vai pela sintonia. Então numa situação como essa, a gente pode ter, sim, inclusive, né, diz a lenda, né, que o Chico Xavier e o Emmanuel revezam-se. Tem uma passagem que o Chico fala aqui, o Emmanuel vai reencarnar
e quando eu desencarnar, eu vou vir aqui auxiliá-lo. Né? Mas aí também, gente, eles são bombonzinho fora da caixa, né? Eles são entidades, já são irmãos espirituais já bem evoluídos, tá bom? Mas é possível sim. Então ele pergunta, né, se são espíritos superiores. Dentre eles podem encontrar-se os medianos. Olha a pergunta que várias pessoas já me fizeram aqui na casa. Um pai, por exemplo, pode se tornar o espírito protetor de seu filho? Pergunta de todo mundo. Meu pai desencarnou, ele pode estar aqui me ajudando? Resposta dentro da doutrina. Pode. Pode. Mas, porém, a proteção pressupõe um certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais, concedida por Deus. O que isso quer dizer? Quem é mais evoluído? Um pai de 60 anos de idade ou uma criança de 5 anos? Quem? Depende. A criança de 5 anos pode ser um espírito 1000 vezes mais evoluído do que o pai de 60 anos de idade. Não se esqueçam, para aqueles que estão chegando hoje, o que é uma criança? É um espírito milenar como a gente. Ela só está no momento como criança, porque ela está reencarnando, ela está reiniciando uma jornada, ela está numa fase de adaptação à matéria, mas ela pode ser um espírito muito melhor que eu. Eu particularmente acho que meus filhos são melhores que eu. Não porque eles são bons, eu acho que espiritualmente falando eles são melhores. Eles já não têm vícios que eu tinha na idade deles. Eles não fazem coisas erradas que eu fazia na idade deles. Então, eu acho que eles são melhores. E aí, gente, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Meu pai pode voltar para me ajudar? Pode, mas depende. Ele é um espírito mais evoluído? Eu gostaria muito, porque eu acho que meu pai gosta de mim, desencarnou em janeiro. Mas será que ele está pronto para esse trabalho? Bom, mas Deus é pai, né? Ele pode, porém a proteção pressupõe um certo grau de elevação ou um preparo. O pai que protege seu filho pode, ele próprio, ser assistido por um espírito mais elevado. Ai, que coisa linda! Meu pai quer me ajudar, mas ele não tem preparo. O que ele faz? Ele recorre a um espírito superior. Irmão, estou tentando tanto ajudar esse cabeça dura aí, mas eu não tenho muito conhecimento, então você pode me ajudar? E o auxílio vem. O mentor dele, por exemplo, pode ajudar? O mentor? O mentor dele. De quem? Do meu pai, desencarnado? Está todo mundo desencarnado. Pode ser, desde que seja um espírito mais elevado. Mas veja, mesmo assim, a gente vai ver um pouquinho para frente, como é que vai acontecer isso? Eu não tenho um espírito protetor? Eu tenho um espírito protetor. Como é que vai se desenvolver esse negócio? Meu pai quer me proteger, ele não pode, ele chamou um mais para cima. O que o mais para cima vai fazer? Vai chegar no meu espírito protetor e falou, pode aposentar que daqui para frente eu toco? Ele vai chegar, irmão, como é que está aí o cabeça dura? Está dando um trabalho? Então, porque né, não estuda. Então vamos fazer assim, pronto. Legal? Há um respeito, gente. Há um respeito gigantesco na espiritualidade. Falando. No caso, o espírito protetor, ele é concebido já antes de você... Antes de encarnar. Ele não pode ser trocado. Ele não pode? Não pode ser trocado. A gente vai ver que pode. Pode. Ele pode ter que assumir um outro trabalho, mas se isso acontecer, tem um outro espírito de luz que vai substituí-lo. E no mundo espiritual também cada espírito tem um espírito protetor? Lá não precisa. Você tem os mentores, né? Você tem um grupo de estudo, onde você tem um irmão que vai orientando e tal. Mas o espírito protetor como nós temos aqui, não. Tá bom? E a outra pergunta, né, que a gente está para frente, não vamos dar spoiler. E nesses planetas mais desenvolvidos tem? Não. Não precisa mais. Precisa onde? Aqui, na prova e na expiação. Porque aqui é dureza. Mas só é dureza porque nós somos chucro.
Aqui é o médico. Aqui. A condição moral deles não precisa. Como? A condição moral deles não precisa. Quanto mais evoluído, eles já não cometem mais os erros que a gente. Eles não precisam ser mais policiados, tutelados tão de perto com o espírito superior, né? Nós temos aqui o Emmanuel, né? Que ele nos conta o seguinte: no nosso sistema solar, que já é bem grandinho, né? Que nós sabemos pela literatura espírita, existem 2 mundos materiais de prova e de expiação. 2. Nós e Capela. Não é? O complexo de Capela, de onde muitos espíritos da Terra vieram de Capela. Lá é material e aqui é material. Né? Até o Haroldo fala, eu achei muito bacana, ele fala assim, e nós estamos é o planeta mais próximo nosso e está a 40 anos-luz de distância. Se a gente tivesse uma nave que viajasse na velocidade da luz, nós levaríamos 40 anos para chegar lá. Por quê? Você já imaginou 2 mundos de provas e expiação fazendo contato? Mas ia se matar. A gente já se mata sozinho aqui, né? Tá bom? Então é isso. Os espíritos que deixaram a Terra em boas condições sempre podem proteger aqueles que eles amam e que sobrevivem a eles? Aí então, o Kardec, ele é meticuloso, né? Ele é detalhista. Ele fala, tá, o pai eu já entendi, ele tem que estar bem, tal. Mas e as pessoas que nos amam? Que foram boas, que eram boas durante a encarnação, essas aí podem nos ajudar? De novo, o Espírito de Verdade vai falar que é a mesma questão. O poder deles é mais ou menos restrito. De acordo com o quê? Com a sua evolução. Gente, eu adoraria ajudar os cientistas a desenvolver a cura do câncer. Eu tenho preparo para isso? Ah, mas eu quero. Se eu entrar no laboratório dos caras, eu destruo o laboratório dos caras sem saber. Então, esse daqui, inclusive, só concluir para dar mais uma orientação. A posição em que se encontra, essa posição é de evolução. Né? A posição em que esses espíritos se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de agir. Já comentei com vocês, vou comentar de novo. É muito comum, nós termos a obsessão simples praticada por entes queridos. Nossa, Paulo, mas peraí. Quer dizer que o meu pai pode me obsediar pela obsessão simples? A gente precisaria explicar durante 1h30 o que é a obsessão mesmo, porque o nome não faz jus ao que a gente pensa. Mas veja, meu pai desencarnou no começo do ano. Ok? Tá bom. Ele olha para o cabeçudo do filho dele e falou, quero ajudar esse cabeçudo. Tem o livre-arbítrio? Todos nós. Uma das principais características e qualidades que o pai nos deu foi o poder de escolha, o livre-arbítrio. Meu pai está lá no plano espiritual falando, não, esse menino está muito chucro. Eu vou ficar lá e eu vou ajudar ele. Ele pode fazer isso? Pode. Vai conseguir me ajudar? Não. Se ele não souber, é o contrário, ele começa a me prejudicar. Porque quando a gente tem, junto a nós, espíritos que não têm a evolução própria, não têm o conhecimento, vou usar o termo, científico adequado, para auxiliar nós encarnados, ele acaba, sem querer, prejudicando. Né? E veja, já falamos para vocês aqui também do tal do estado de perturbação que todos aqueles que desencarnam mal vão passar. Esse estado de perturbação pode durar de algumas horas até alguns anos. Aí eu pergunto a vocês, e se, eu espero que não, pelas poucas notícias que eu tenho, eu acho que não, e se meu pai ainda está num estado de perturbação, que ainda não sabe bem o que está acontecendo, e fica do meu lado?
vai me prejudicar. Isso é muito comum de acontecer. Ele acaba causando um desequilíbrio energético. É como se você pegasse uma bateria e botasse uma ponta de ferro, ela vai começar a drenar energia. Então você pode começar a sentir-se mal, fraco, cansado, sem motivo. Pessoal, sempre vale lembrar, está doente? Primeira coisa, vá no médico. Vá no médico. Fui no médico, o médico avaliou, tal, não tenho nada, mas estou com uma canseira, um negócio, não sei o quê. Fez tudo, não fez nada? Pode ser que seja espiritual. Então a presença desses irmãos espirituais, sejam eles entes queridos, sejam eles realmente obsessores, espíritos infelizes, que desejam nos prejudicar simplesmente pela alegria de nos prejudicar, eles fazem isso energeticamente falando. E eles começam a drenar um pouco da nossa energia. E quando nós adquirimos a tal da sintonia, o que é a sintonia? Quando nós somos muito iguais a esse espírito, bom ou ruim, e nós efetivamente nos encaixamos fluidicamente, a gente começa a sentir o que esse espírito sente. Porque ele se sente bem sentindo o que você sente. Mas muitas vezes, vamos dar um exemplo assim bem extremista, tá, pessoal? Bem no extremo. É um espírito que desencarnou através de suicídio, ele disparou contra a própria cabeça. O que o encarnado vai sentir? Dor de cabeça constante. Vai no médico, faz tomografia, faz ressonância, toma remédio. O espírito não tem ele fica praticamente numa. Desencarnou. Ele fica numa. Como se fosse uma atmosfera diferente, ou ele consegue vir. Não. A atmosfera diferente é aqui. Eles podem optar por ficar aqui. No caso de umbral, assim. Umbral. Agora é bom, né? Espera aí. Tem espírito aqui? Eu digo assim, é liberado esse poder ficar do meu lado? Temos o livre-arbítrio. Temos o livre-arbítrio. Todos temos o livre-arbítrio. Qual é a diferença? Por que então o meu espírito protetor não vai e não tira ele? Primeiro, porque a culpa é sempre nossa. Para que esse irmão espiritual, seja ele bom, seja ele ruim, esteja perto da gente, ele precisa ter uma sintonia. Ele tem que ter uma porta de entrada, seja numa falha de caráter moral nossa, ou numa coisa boa. Vou dar um exemplo. Eu gosto muito de beber. O que eu vou atrair para mim? Espíritos desencarnados, vampiros, o termo é esse, não é aquele vampiro do Bram Stoker, não é o Drácula, mas espíritos que vampirizam a gente porque eles ainda têm o vício da bebida, apesar de desencarnados. Mas Paulo, pode? O espírito tem o livre-arbítrio. Quem atrai? Nós. Como é que a gente sai disso? Se melhorando. Orai e vigiai, ensinou Jesus. Aí a gente vai lá no sábio, né? No mestre, né? Orai e vigiai. O que é orar? Não adianta você ajoelhar no milho e fazer uma novena. Orar tem que ser de coração. É uma conversa com Deus. É uma proximidade com o lado espiritual. Então, quem é mais jovem aí como eu, né? Mano do céu. Ô mano, dá uma força aqui, o bagulho tá doido. As coisas que estão rolando aqui, eu não sei o que está acontecendo, cola em mim. Ele vai te ouvir? Vai. Vai te entender? Vai. Isso é uma oração? Isso é uma oração. E vigiar. Vigiar os nossos pensamentos. Gente, pensou uma coisinha ruim? Que a gente pensa, não adianta. Sempre pensa, o dia inteiro. Esse danado desse chefe que mandou o 5º trabalho para eu, podia fazer uma oração para ele, rezar para ele ser mais compreensivo comigo. É isso que a gente tem que fazer. Quando vier o pensamento ruim, e ele vem, substitui por um bom. Tua vibração sobe
e você fecha a porta. Todo obsediado não é vítima. 90% das obsessões, a vítima é o irmão espiritual. Mas aqui a gente se acha, né? A gente se acha que nós somos todos santos e que tem um monte de demônio que fica atacando a gente. Gente, é afinidade. Porque veja, se fosse assim, isso daqui seria um inferno na Terra. Não é? Então como é que eu saio disso? Me melhorando, orando. E aí Jesus ensina uma outra fórmula mágica. Quando ele fala, batei e abrir-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Se você não pedir, o que o teu espírito protetor está entendendo? Ele está se virando bem. Está lá. A Natália está sediando, arrebentando ele e tal. Papai e o espírito protetor falando, e aí? Ele só fala, e aí? Está tudo bem? Acredito nessas coisas. E estou sofrendo. Ele está deixando. Porque é prova e é expiação. A hora que o cara não aguenta mais e fala, meu Deus do céu, me ajuda que eu não sei o que está acontecendo. Ele fala, agora é minha vez. Irmã, o que está acontecendo? Porque... Ok? Umbral. Não adianta, né? São as perguntas que são interessantes. Nós somos filhos de um Pai soberanamente justo e bom. Misericórdia e amor infinito. Vocês realmente acreditam que Ele criou um inferno para condenar as almas à eternidade queimando no fogo do inferno? Não. Então não existe uma região criada por Deus chamada inferno ou umbral. Mas existe um umbral. O que é um umbral? Vamos falar o contrário. O que é esse ambiente que nós estamos? Está gostoso? Está bom? Vocês estão se sentindo bem? Culpa de quem? De cada um de nós aqui que estamos todo mundo pensando bem. A gente está pensando legal, a gente está pensando nas coisas espirituais, a espiritualidade superior vem e se junta e fala, que bom, olha que meninada bacana, e todos nós ficamos bem. Criamos um inverso do umbral. E se a gente parar tudo aqui, começar a fazer um carteado, dança de salão com não sei o que, e começar a fazer um forfé aqui? O que vai acontecer com a energia do grupo? Começar a cair. Então, o umbral é uma zona mental, criada e plasmada por aquele grupo de espíritos que pensa mal. O pensamento são as mãos do espírito. O espírito não tem mão. O espírito, lembra que a gente falou? Quais são as 3 características do espírito? Inteligência, pensamento e vontade. Ok? O espírito tem o livre-arbítrio e quando ele pensa, ele plasma, ele molda o fluido cósmico universal. Em quê? No que ele quiser, ou no que ele tiver capacidade de fazer. E quando esse pensamento é um conglomerado de pensamentos muito negativos, por exemplo, o que a gente tem nos livros de André Luiz? Vale dos Suicidas, falamos hoje de suicidas. Para lá vão quem? Todos aqueles suicidaram-se. Pela simpatia. E chega lá todos no mesmo sofrimento. O que eles plasmam naquele ambiente? Um ambiente de sofrimento. Então o nosso inferno é nosso. Vou dar mais um exemplo prático para vocês. A gente até comentava isso no último trabalho mediúnico. Há alguns anos nessa casa, no trabalho de desobsessão, foi resgatado um espírito que ele dizia o seguinte, falou, me ajuda que eu estou dentro do buraco. Eu não consigo sair desse buraco, o buraco era frio, o buraco fedia. Eu estou no buraco, me tira do buraco. E o irmão espiritual começou a falar, irmão,
Abre o olho. Né? Você não está no buraco. Não, eu estou no buraco, me ajuda, porque ninguém me ajuda. Aí o irmão espiritual fala, então tá bom, então eu vou te ajudar. Então, vou te esticar a mão, tá bom? Ó, abre o olho, você está vendo a minha mão? Estou vendo. Então segura na minha mão. Segurei. Segurou, tá. Ó, vou te puxar do buraco, tá bom? Tá, puxou. Saiu. Nossa, eu saí, que alívio e tal. Aí o irmão espiritual falou assim, olha para trás. Aí o irmão virou e falou assim, ué, não tem buraco. Ele falou, irmão, não tinha buraco. O buraco era aqui. Né? Quem assistiu aquela série Lúcifer? Ela não é doutrinária, mas tem uma coisa muito interessante, lá vou dar spoiler também para quem não assistiu. Lá no final, o Lúcifer fala uma coisa que é bem verdade, que o inferno é um loop. O que é um loop? Você entra num círculo que você começa a ver o seu erro, repetir o seu erro e sentir o remorso e a culpa do seu erro. Até que você se arrependa. E ele fala mais uma coisa muito interessante. Lá no final, né, depois fala, porque segura a porta do inferno. Ele falou assim, o inferno não tem porta. Nunca teve porta. Porque o inferno está aqui. Tem gente encarnada que vive no umbral. É encarnado. Tudo é ruim, nada presta, é álcool, é droga, é maledicência, é violência. Vive no umbral e estão encarnados. Beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade. Os homens, olha que pergunta interessante. Os homens no estado selvagem, né? Então ele está falando lá dos indígenas, dos pigmeus, né? Tem uns povos lá na Austrália que são bem selvagens, bem, né, atrasados ainda, né? Eles têm igualmente os seus espíritos protetores. E nesse caso, esses espíritos são de uma ordem tão elevada quanto os dos homens adiantados, como os nossos. Cada homem tem um espírito que vela por ele. Ele está falando que os selvagens também têm. Todos os homens. Mas as missões são relativas aos seus objetivos. Por que ele disse isso? Você não vai dar a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. Então, o progresso do espírito familiar é proporcional ao do espírito protegido. Por quê? Então, veja, há trabalho no plano espiritual para todo tipo de espírito. Todo irmão espiritual que deseje evoluir pelo trabalho tem a sua oportunidade. Eu não sou evoluído, eu sou tosco, eu sou cabeça dura, mas olha, você tem preparo para ser espírito protetor de um indígena na Amazônia. Topa? Top. Pronto. Trabalho, evolução e luz. Um irmão espiritual um dia na cabine falou para mim, e mais outro depois falou a mesma coisa. Ele falou, trabalhador, o nosso alimento espiritual aqui é o trabalho. Quanto mais a gente trabalha, melhor a gente fica. Né? Então, Deus concede essa permissão aí. E mesmo tendo vós um espírito superior que vela por vós, a gente pode nos tornar protetor de um espírito que nos seja inferior. A gente pode começar a proteger o inferior. Os progressos que o ajudardes a fazer contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não pede ao espírito mais do que comporta em sua natureza e o grau de elevação a que chegou. Lembra quando Jesus falou? Vinde a mim, vós estáis cansados e aflitos, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ou seja, eu não dou uma cruz maior do que você pode carregar. Né? Quer mais uma que comprova isso que Jesus falou? Sempre falo para vocês. É importante que a gente saiba disso. Lá no Céu e Inferno, na outra obra doutrinária, Código Penal da vida futura, Espírito de Verdade nos fala, o Kardec está, mas todo mundo, gente que morre, gente que sofre, criança que nasce que não sei o que, ele falou assim, no universo de nosso Pai não existe vítimas e injustiçados. Tudo é causa e consequência.
Legal? Beleza? Então a gente não tem uma cruz maior do que a gente pode carregar. Como eu sempre digo, também vou repetir essa de novo, né? A gente precisa, para a gente começar a melhorar, parar de terceirizar os nossos erros. Tudo que acontece de ruim com a gente é culpa dos outros, já percebeu? Não era você que estava no lugar que você não devia estar, né? Não era você que falou que você não devia ter falado. Não era você que bebeu tanto que você não devia ter bebido. É sempre culpa dos outros. Tá? Cuidado. Quando o pai que vela por seu filho reencarna, ainda continua velando por ele? Então ele voltou lá atrás e falou, tá, é aquele pai que está tomando conta da gente. Mas aí ele vai ter que reencarnar. E aí ele continua tomando conta da gente reencarnado? É mais difícil. Mas ele pede num momento de desligamento. O que é um momento de desligamento? Durante o sono. Morremos toda noite. Toda noite quando a gente dorme, nossa alma se emancipa, voltamos ao plano espiritual e vamos para onde? Para onde? Vale aquele negócio do umbral, para onde a gente pensa, para a nossa sintonia. Nossa, eu só tenho pesadelo e terror noturno. Se é espírita, você fala, né? Deve ser comida, né? Você comeu muito de noite, teve uma indigestão, né? Fica quieto, gente. Né? Porque Jesus também nos ensinou, né? Tu vês o cisco no olho do teu irmão, mas não vê a trave no teu olho, né? Então, não sei por que eu tenho terror noturno. Criança, né? Muita criança com terror noturno. Né? São reminiscências de outras encarnações, pessoal. Que mal fez uma criança? Que mal pensa uma criança para ter? São reminiscências de outras encarnações. Então ele fala que é mais difícil, mas ele pede num momento de desligamento a um espírito simpático para assisti-lo nessa missão. O que é um espírito simpático? É um espírito legal? Não. Sempre que a gente fala de simpatia no espiritismo, a gente fala de sintonia, de mesmo grau hierárquico. Nós todos aqui hoje, independente do nosso conhecimento cultural, todos nós hoje aqui somos espíritos simpáticos. Nós estamos todos aqui em sintonia. É isso, né? Além disso, os espíritos só aceitam missões que possam cumprir até o fim. Então meu pai pede para me ajudar, mas ele sabe que dali 5 anos ele vai ter que reencarnar. Ele vai abraçar a missão? Não. Ele vai pedir a outros, ele vai estar sempre dando uma cuidada, sempre dando uma olhada, mas ele não vai assumir isso como missão. Tá ok? O espírito encarnado, principalmente onde a existência é material, ó nós aí, está muito subordinado ao seu corpo. Então o que ele está se remontando aqui? Ao nosso pai que reencarnou, falou, ele reencarnou na Terra? Aqui a gente fica muito preso ao nosso corpo quando a gente reencarna. Quem aqui vê espírito? Por que não vê? Porque nós estamos presos na matéria. Nós somos densos. Né? Quem aqui quando dorme vê espírito? Todos nós. Nossa alma se emancipa, a gente vai lá, conversa, bate papo, vai para boate, né? Vai fazer coisa errada. É a sintonia. Tá? Então a gente está muito ligado, né? Está muito subordinado ao seu corpo para devotar-se inteiramente. Isso é, para assisti-lo pessoalmente. Por isso que é difícil, não dá. É por isso que os que não são bastante elevados são eles próprios, assistidos por espíritos que lhes são superiores. De tal forma que, se um faltar, por um motivo qualquer, um outro lhe supre a falta. E isso é uma coisa também que a gente sempre fala aqui na casa. Irmão espiritual não tem nome. O trabalho feito pela espiritualidade dessa casa é um trabalho conjunto, é um grupo de espíritos.
Mas como a gente é encarnado, a gente precisa ter nome, precisa... Quem que é o chefe? Né? Um dia eu perguntei, mas quem é que coordena aqui? O irmão espiritual veio para mim e falou assim, Jesus. Você não sabe disso, trabalhador? Mas a gente quer um nome, a gente quer saber quem é o gerente, quem é o diretor, quem é o professor de não sei o quê. A espiritualidade é uma coisa só. Os irmãos bons, os bons espíritos, fazem um grupo unido, que trabalham conjuntamente. Se um não pode estar lá, o outro estará. Né? O outro estará. Legal? E aí, eu vou falar, porque me cutucaram aqui. Aí a pessoa vem na casa espírita e fala assim, aí eu estou com um problema muito grave. Tudo bem, eu precisava muito falar com o irmão espiritual. Tá bom, então venha. Mas tem que ser com o irmão tal. Você está com 2 problemas muito graves. Um é não conhecer a doutrina. E isso às vezes é perigoso, que a pessoa acaba criando uma dependência psicológica. Olha, já teve caso aqui, né, quando a casa atendia muito, da pessoa chegar e falar, olha, mas o médium hoje não vem no trabalho. Eu vou te passar agora, não, então não quero. Então acabou o problema. Interessante isso, né? Então, tá aqui, ó. A espiritualidade é uma só, na falta de um, o outro supre. Ok? Acabou? Acabou. Bom, eu não vou parar na 511 porque ela é longa e nós já estamos com o nosso tempo aqui. Tá ok? Pessoal, dúvidas? Perguntas? Ô Paulo, fala, Zé. Nessa coisa que você estava falando aí do pesadelo, coisa e tal, não é só da vida passada, é dessa também, não é? Também. Então manda a pessoa tomar cuidado, que eles não são bonzinhos, não. É isso aí. Eu quero falar, é a feijoada que eu comi. Não, vê direito como é que você é, né? Por isso que o Espiritismo também lá no começo, né? Ele usa aquele pensamento de Sócrates lá em 600 anos antes de Cristo. Conhece-te a ti mesmo. O Espiritismo nos ensina isso no Evangelho. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para você mesmo. Como é que você está sendo? Como é que você é com as pessoas? O que é que você pensa durante o dia? Eu não penso, eu sento na frente da televisão, boto lá nos jornais vendo desgraça, e aí você sai depois de 2 horas do jornal, o que é que você fala? Desgraça. O que é que vai ter do lado de você, de irmão espiritual? Desgraça. Somos aquilo que pensamos. Teve uma frase hoje que eu já tinha visto há muito tempo atrás, que apareceu para mim, depois eu até vou postar. Fala assim, se nossas 2 palavras fossem comida, elas te nutririam ou elas te envenenariam? É uma frase interessante, né? É isso, pessoal. E aquela história também, né? A nossa boca fala do que o coração está cheio. Está lá também dentro da nossa doutrina. Legal? Vão melhorar? Vão mudar? Então tá bom.